Então, gente, agora eu não sei. Boa noite, eu não sei se estão me vendo. Eu acho que eu sem querer eu tirei o vídeo. Agora eu tô começando de novo. Mas aqui não tem nada ainda, não tem nenhum comentário, não sei se tem. Se vocês estão acessando. Ah, agora sim, apareceu. Ah, agora sim, agora eu tô vendo que as pessoas estão conseguindo ver. Desculpa, gente, eu derrubei sem querer. Vou mandar o link aqui para algumas pessoas que não estão conseguindo encontrar o perfil. Já começo a falar com vocês rapidinho. Então, gente, olá, boa noite. Paz do Senhor, eu sou Marcela Rocha, sou amiga da pastora Larissa, já de muitos anos, não sei quantos anos. Isso não é tão importante, né? E fiquei assim muito emocionada com o convite, elogiada. Eu sei que Deus faz umas coisas assim bem diferentes às vezes. Eu nunca esperei fazer uma live. E mas espero que ele fale conosco essa noite, que ele esteja presente não somente aqui, mas na casa de vocês. Como eu disse, eu sou Marcela Rocha, eu sou de Japeri, aí do Rio de Janeiro, mas atualmente eu moro em Florianópolis. Eu já me mudei muitas vezes nesse Brasil. Eu já morei em Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, São Luís, e agora eu moro aqui em Florianópolis. E eu vejo que cada uma dessas mudanças é Deus me conduzindo e me fazendo viver um ministério muito diferente, de uma forma que só Ele mesmo permite. É uma coisa muito além do que eu, Marcela, imaginava e poderia fazer sozinha, né, por conta própria. Eu não tenho para fazer tanta coisa. Então, eu vou orar, nós vamos ler alguns textos aqui e a gente vai conversando. E achei muito legal uma coisa que a Larissa me falou agora há pouco, que era para eu lembrar que era uma mesa. E a mesa é um lugar onde nós sentamos e compartilhamos, né? E estão todos no mesmo nível. Não tem um que está no mesmo nível, todos têm acesso a tudo que está na mesa livremente. É só chegar e sentar. E acho isso uma coisa muito que tem muito a ver com o nosso Deus, né? Que nos permite acessos, proporciona acessos onde a gente nem imagina. Ele nos convida para essa mesa, né? Então, vamos lá, vamos orar. Pai, muito obrigada por esse momento. Eu até agora estou preocupada com o que dizer, mas eu sei que o Senhor se preparou esse momento, é porque o Senhor nos capacita, o Senhor põe palavra na nossa boca, o Senhor quer falar com cada um de nós, inclusive comigo. Me ajuda, Senhor, nesse momento que eu estou nervosa. Traz paz a cada um, que todo mundo consiga acessar toda a mesa, que quem quiser falar tenha voz, que possa ser ouvido, porque eu sei que o Senhor ouve a cada um de nós. E nos ajuda. Recebe nossa adoração e nos conduza não só sempre. Nosso universo, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigada. Amém. Vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu marquei muitos textos aqui para ler, para compartilhar. Gente, ora, por favor, porque eu tô bem nervosa com a bateria do celular.
porque não é muito boa. É aqui onde eu tô, não tenho como deixar o telefone carregando enquanto eu tô aqui na live, então. Mas vai dar tempo, vamos conseguir fazer tudo o que precisamos aqui, né? O primeiro texto que eu queria ler com vocês é Gênesis 1, 27. Deixa eu abrir aqui, deixei marcado. Gênesis 1, 27. Deus, portanto, criou os seres humanos, à sua imagem. A imagem de fêmea os criou. O próximo texto está em João 3,16. É bem conhecido de todos nós, mas precisamos lê-lo sempre. A gente precisa sempre lembrar disso, né? Lá, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que ele pereça, mas tenha vida eterna. Clássico dos clássicos, né, bebê? E 2 Coríntios 8. 2 Coríntios 8 eu vou ler todo, tá? Vamos lá, vou ler devagar. Aqui na Bíblia que eu estou usando, na versão que eu estou usando, o título tá Contribuir com Generosidade. Vamos lá. Agora, irmãos, desejo que Deus nos concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade na medida de seus bens, e até mesmo acima disso, pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como já havia começado, semelhantemente completasse essa expressão de graça da vossa parte. Havia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda ação e no amor que temos despertado em vós, vede que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Até marcar esse versículo aqui, 7. Não vos digo isso como quem dá ordens, mas para provar a sinceridade do vosso amor mediante a comparação com a dedicação de outros. Pois conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que fosseis enriquecido por vossa pobreza. Vou até marcar isso também. Portanto, esse é meu conselho. Convém que façais vossas contribuições, já que desde o ano passado fostes primeiros não somente a contribuir, gerir esse plano de cooperação. Agora, pois, plano de cooperação, legal. Agora, pois, completai a obra, a fim de que a forte disposição de realizá-la seja igualada ao zelo de concluí-la, de acordo com os bens que possuís. Portanto, se existe disposição, isso é aceitável conforme que alguém possui, e não segundo o que não tem. Entretanto, o desejo não é que outros sejam aliviados enquanto sejais sobrecarregados, mas que haja justo equilíbrio. No presente momento, a vossa fartura suprirá a grande necessidade deles, para que de algum lado deles venha suprir a vossa privação e assim haja igualdade. Como está escrito: quem muito havia colhido, não fez em excesso, para que nada faltasse a quem pouco recolhera. Agradecemos a Deus por ter colocado no coração de Tito a mesma dedicação por vós, pois Tito não apenas aceitou nossa solicitação, mas já partiu para os visitar com muito entusiasmo e por iniciativa própria. E juntamente com ele estamos enviando o irmão que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. E não apenas por motivo, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para ser nossa graça para a glória do Senhor e para demonstrar nossa boa vontade. O nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também perante os olhos dos homens. Tudo, estamos enviando nosso irmão, que muitas vezes e de várias maneiras nos provou ser zeloso, e agora ainda mais dedicado por causa da grande confiança que ele tem em vós. Quanto a Tito, ele é meu companheiro
para convosco, quanto a nossos irmãos. Eles são apóstolos da igreja e glória para Cristo. Portanto, diante das demais igrejas, manifestai a esses irmãos a prova do amor que tendes e a razão do orgulho que temos de vós. E no capítulo 9, no versículo 5, fala assim: Sendo assim, considerai necessário pedir a esses irmãos que vos estassem e preparassem de antemão a vossa contribuição, que já havia sido prometida para que esteja pronta como oferta generosa e não como algo arrancado da avareza. Não sei, acho que já deu para perceber que eu vou falar um pouco sobre generosidade. E isso vai envolver um assunto que eu acho um pouco polêmico, que eu não gosto. Eu não gosto de falar de dinheiro. Mas acho um pouco difícil. Acho que em muitos momentos não tem nada a ver. Mas eu acho que é importante, às vezes, dar uma mesclada assim nesses assuntos, né? Eu acho que não, em muitos momentos não tem nada a ver, mas em outros momentos tem tudo a ver. E eu tô bem nervosa, gente. Ai, meu Deus. Aí, e eu quero poder, durante essa fala que eu vou ter em relação à palavra, falar um pouco de mim também, do que eu tenho vivido em relação à generosidade de Deus, das outras pessoas e como Ele tem agido, como tem a ver isso também. Porque já tem um tempo que eu tenho me sentido atraída por esse assunto. Eu acho que Deus age muito comigo através da generosidade de muitas pessoas e me supre sempre, assim, cuida de minhas necessidades, porque por pessoas generosas que abrem suas portas, abrem seus braços para mim, me alimentam, me vestem, e eu consigo ver o cuidado de Deus em cada uma dessas situações. Eu disse que não dá muito para dissociar essa questão da generosidade, às vezes do dinheiro, porque as pessoas ainda pensam que generoso é aquela pessoa que está sempre disposta a dar o dinheiro para alguém, a pagar as coisas para as pessoas, e não necessariamente tem a ver com isso. Fiz minhas anotações, eu vou lendo aqui para não ficar perdida. Lá em Gênesis 1, né, que fala que Deus criou o homem, criou a sua imagem e semelhança, né? Deus nos criou, e não somente, Ele não só nos criou, como deu a vida, e não só a nossa própria vida, né? Porque cada um tem a sua vida para cuidar, e não só a nossa própria. Nós temos que cuidar e dar amparo e suporte aos nossos irmãos, e não só aos nossos irmãos. Deus quiser que nós sejamos suporte, né? Porque todos foram criados por Ele. Mas além de ter dado a nossa própria vida, Ele deu a vida do seu único filho, como está dizendo ali em João. Ou seja, Ele é nosso Pai, deu a vida do seu próprio filho para nos dar a salvação. Para quê? E sendo nosso Pai, o que Ele espera de nós? Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele espera que nós sejamos semelhantes a Ele, que nós sejamos generosos. Tudo que Ele faz é nos dar o tempo todo. Vida, o ar que a gente está respirando agora, essa internetzinha que a gente está usando, né? E várias outras coisas. A roupa que a gente veste. E Ele nos criou a sua semelhança para que nós possamos agir, né? Olha só, o que eu escrevi aqui. Deus nos fez em sua imagem e semelhança, e significa que fomos criados e capacitados semelhante a Ele, que é nosso Pai. Com a capacidade de raciocínio, sensibilidade emocional, criatividade, vontade de agir. Tudo isso são características que Deus tem e nós também temos. Qualquer pessoa tem. Ele não deu isso só para os cristãos. Para todas as pessoas. Todas têm essas capacidades. Todos são criados à semelhança dele. E, inclusive, ele nos capacitou para poder todas as coisas na Terra, né? Nos deu habilidades para cuidar da natureza, para cuidar do outro, mas isso não significa que nós podemos subjugar outras pessoas, porque todas as pessoas são iguais a ele, né? E só que por conta do dinheiro a gente acaba muitas vezes
perdendo a noção disso, né? Por que existe escravidão? Por que existe miséria? Por que existe muitas dessas dores? Porque as pessoas são gananciosas, as pessoas são arrogantes. Querem dominar tudo, querem dominar o mundo. E eu tava lendo um livro aqui, que é esse aqui, ó. Reino de Deus. Muito bom, recomendo. Tem 2 textinhos aqui que eu acho bem importante falar. Isso acontece comigo com muita frequência. Às vezes eu tenho que perguntar para Deus, tá, e pra onde eu vou agora? Aí ele fala. Aí tá dizendo aqui, ó, na página 52. Quando o nosso ribeiro seca, precisamos perguntar a Deus para onde Ele quer que sigamos, como fez Elias. De fato, o dinheiro é muito importante para nós e por isso a palavra de Deus fala bastante sobre ele. 3.225 referências ligadas a questões financeiras. Dos Gênesis a Apocalipse fala de dinheiro e de questões financeiras na Bíblia. Só que tem uma outra questão também. Em Mateus 6, tem texto que Jesus fala que nós não podemos... deixa eu ver aqui, eu anotei também. Que nós não podemos ter 2 senhores. Não podemos Deus e as riquezas. E aqui diz, e buscando entender um pouco sobre o que está escrito. Vou ver aqui na minha Bíblia. Aqui, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou será leal a um e desprezará outro. E não podeis servir a Deus e a Mamon. Na minha até que fala a Deus e o dinheiro, né? E que eu vou buscar que a única coisa que concorre com Deus na relação de senhorio, exposto pelo próprio Jesus, é o dinheiro e a riqueza. E que Deus não está concorrendo, e Deus não se permite concorrer com o dinheiro no coração do homem. Ele não está preocupado com quanto as pessoas podem dar, contribuir financeiramente, mas o lugar que o dinheiro ocupa no coração do homem, né? Que Deus pode ocupar. E com isso, eu quero abordar a questão da generosidade, né? Porque esses irmãos aqui de os irmãos de uma outra igreja, que um profeta, há um tempo atrás, tinha previsto que haveria uma grande fome. Então a coisa nem estava para acontecer. E mesmo antes, eles já resolveram se organizar para poder suprir as necessidades dos outros que estavam passando por essas necessidades numa outra região, numa outra igreja. E eles, eu não sei, mas eu acredito que eles nem se conheciam pessoalmente. E aí... E Deus foi cuidando e foi suprindo. E aqui fala muito claro, né? Eles fizeram um plano de cooperação, como diz no versículo 10, para que todos tivessem tudo de forma justa e equilibrada. Que expressar generosidade para outras pessoas não é nós não estamos agindo ou só... nós estamos, na verdade, reagindo de acordo com a ação de Deus. Deus nos deu, nos amou e nós reagimos contribuindo, retribuindo para as outras pessoas, sendo generosos como Ele é, tipo, refletindo a imagem dele, né? E eu quero contar um pouco, assim, do que acontece, de como eu vivo essa questão da generosidade. Eu não sei de onde são as pessoas que estão assistindo, acredito que a maioria seja do Rio, mas eu sou de Japeri, um município que é conhecido, pouco conhecido, e quando as pessoas conhecem ou ouvem falar alguma coisa na televisão, em qualquer outro lugar, é para falar sobre miséria, é só para falar sobre pobreza, sobre violência, mas Deus tem coisas muito legais lá. Ele tem um povo muito grande ali. E Ele me tirou dali para poder, assim, para viver outras coisas. Ele só me falou, vai, sai. E por isso, no começo eu falei que eu já morei em vários estados, né?
no Maranhão, São Paulo, Distrito Federal, agora estou em Florianópolis. E toda vez que eu saí de um lugar para o outro, para mim, assim, eu não tenho dúvida de que foi Deus claramente me mandando, até porque às vezes eu sabia que isso ia acontecer antes de ter qualquer sinal, assim, visível, humano, ou ter um motivo que eu pudesse dar para outras pessoas para eu estar me mudando para esses lugares. E sempre Deus preparou esses motivos de uma forma muito prática, muito mágica, assim, muito mágica, não, muito milagrosa. Como a primeira vez no Distrito Federal e São Paulo foram situações muito distintas, mas quando eu fui morar em São Luís e quando eu vim pra cá, eu já sabia, assim, dentro de mim eu já tinha certeza que eu ia para esses lugares. Só que eu nem tinha como falar para outras pessoas o que eu ia fazer nesses lugares porque eu não sabia. Um ano antes de morar em São Luís, eu comecei a orar por São Luís sem nem saber por quê. Eu não conhecia nada, não conhecia ninguém lá, nem sabia o que tinha lá. Eu até procurei algumas coisas na internet, pesquisei, e aí eu fui. E nesse período, a primeira vez que eu vi alguma coisa no São Luís foi porque o meu pastor na época ele me mostrou um folheto de um programa missionário e ele perguntou: aqui, vocês podem escolher para onde vocês querem ir durante esse programa. É um programa de férias que existe na Igreja Batista chamado Jesus Transforma. A gente chama de trans. As pessoas viajam 15 dias para servir em alguma igreja de qualquer localidade do Brasil. Quando eu olhei o papel, imediatamente eu só sabia que era São Luís. Eu falei, vou para São Luís. Tipo, nem pensei nem um minuto. Na verdade, eu não fui para São Luís durante aquela viagem da trans. Eu fui para São Paulo. Mas desde aquele dia, São Luís não saiu mais da minha cabeça. Eu fiquei pensando que sempre que eu orava, eu vinha São Luís e eu orava por aquele lugar, mas sem saber por quê. Até que um dia eu me inscrevi para o vestibular. Eu estava junto com o meu pastor pesquisando sobre seminários. Eu ia para o seminário estudar para o ministério. E eu passei no vestibular para artes visuais. E eu falei, agora, o que eu faço? Eu faço o seminário ou eu vou para São Luís? E eu orei, pedi uma confirmação e foi confirmado que eu devia ir para São Luís e eu fui. E foi a melhor coisa que eu fiz da vida, assim. São Luís é o lugar que está no meu coração. Hoje, quando eu penso em sair daqui de Florianópolis para ir morar em outro lugar, eu sinto muita saudade do Rio, assim, sinto muita falta de casa, mas quando eu penso, eu quero ir para Maranhão, sabe? Maranhão nunca vai sair. Tipo, eu virei maranhense, sabe? Meus amigos lá me chamam de marioca. Maranhense um carioca. Aí isso foi muito importante porque foi. Eu já tinha vivido muitos milagres em relação a ver Deus suprindo minhas necessidades. Só que indo pra lá foi uma coisa assim muito impressionante. Eu ganhei a passagem, eu ganhei tudo, mas mesmo assim, quando eu cheguei lá pra estudar, eu não conhecia ninguém. Tá? Eu não conhecia ninguém, eu não tinha onde morar. Eu fui pensando em morar na casa de estudante, mas eu achava que é fácil. Eu chegar lá e entrar na fila da casa de estudante, não consegui. Mas quando eu fui, no meu primeiro dia de aula, que eu nem sabia o que fazer, eu fui conversar com uma menina e perguntar pra ela sobre o que precisava, porque as aulas já tinham começado quando eu cheguei lá. E eu fui perguntar o que fazer, se tinha provas, se tinha trabalhos. Ela virou pra mim e falou assim, nossa, mas quem é você? De onde você veio? Eu falei, cheguei agora pra aula. Ela, você não é daqui? Eu falei, não, eu sou do Rio. Ela, tá, e você vai morar onde? Eu falei, não sei. Eu ainda vou ter que descobrir. Vou ter que procurar um lugar pra morar. Ela parou, continuou conversando sobre as aulas. Em 5 minutos ela virou pra mim e falou assim, vem morar na minha casa. Vem morar na minha casa. Eu fiquei assim, como assim eu vou morar na casa dessa garota? Eu falei, tá bom, eu vou. Eu vou. E eu fui. No mesmo dia ela sai. Na mesma hora, na mesma hora. Ela saiu comigo, me levou, foi comigo no quarto que eu tinha alugado. Um quarto só pra ficar aquele dia, pra poder dormir no dia que eu cheguei. E ela me levou pra casa dela. E eu fiquei morando lá durante 2 meses, assim. Eu até contribuí com alguma coisa depois, mas não, a generosidade dessa pessoa em me receber, não saber quem eu era, abrir a casa dela, era uma mãe solteira que me colocou lá sem conhecer, me alimentou, me deu roupa, deu tudo o que eu precisava naquele momento, me orientou como andar na cidade, ela me orientou sobre as aulas, ela me sustentou.
sabe, foi o meu suporte naquele momento. E foi a ação de Deus, foi Deus, sabe, cumprindo com o seu cuidado, sabe, me demonstrando o seu cuidado. E isso não parou aí, sabe, eu fiquei lá morando quase 4 anos em São Luís, eu fiquei 2 meses nessa casa, depois eu consegui ir para casa estudante, e nessa casa estudante eu tinha toda a alimentação, eu tinha prioridade em ser atendida no hospital universitário. Eu tinha, eu tinha todos os móveis, eu tinha tudo que eu precisava. Tudo, tudo. Então, assim, sabe? E ali foi uma experiência muito, muito marcante pra mim, assim, de ver todos os cuidados. E quando eu tava no final de lá, antes de sair de São Luís, eu já sabia que eu viria pra Santa Catarina. Também não sabia fazer o quê, não sabia por quê. Eu só sabia, sabe? É uma certeza muito forte que Deus coloca no meu coração que eu vou pra algum lugar e eu só acredito, porque geralmente acontece. Eu discuto, às vezes, eu sempre discuto. Eu dou uma discutida com Deus, falo, não quero fazer o que lá, não conheço ninguém. Mas eu sei que vai acontecer, não adianta. Aí, tá bom. Aí eu voltei pro Rio, fiquei uns 3, 4 meses no Rio. Fiz outra prova, fiz outro vestibular. E eu não queria vir pra cá, não queria vir pra Florianópolis. Nunca quis vir pro Sul, eu tinha bastante medo de vir pro Sul. Eu tinha medo do racismo. Eu tinha medo do que eu poderia enfrentar aqui. Porque a gente sempre escuta notícias ligadas a isso e eu, de fato, eu acho que eu nunca passei por uma situação direta de racismo aqui. Até disso Deus tem cuidado e preservado. Mas eu fui pro Rio, passei um tempo lá e vim pra cá. E de novo outra pessoa abriu as portas da casa dela pra me receber aqui. No primeiro ano que eu morei aqui, eu me mudei 8 vezes em um ano. Sabe assim? E todas as vezes, às vezes eu ficava assim pensando, nossa, eu tô me mudando sozinha, tô fazendo tudo sozinha. Não, não tava. Nunca estive sozinha. Não só porque Deus estava comigo, mas porque Ele preparou pessoas para que estivessem me conduzindo. Pessoas que estivessem me recebendo dentro de suas casas, que pudessem me dar carona, que pudessem me orientar na rua, sabe? Então, assim, em todas essas coisas eu vejo cuidado e como que eu tenho sido cuidada por Deus e como que as pessoas são generosas, como Deus age generosamente através das pessoas e como Ele tem tocado em mim para que eu possa, eu acho que é uma das missões primordiais da igreja é ser generoso, é servir. Deus nos chamou para servir, para cuidar do próximo, para cuidar do outro. Isso é ser igreja. Se nós fôssemos, se o cristão fosse realmente como a Bíblia diz que o cristão deve ser, muita coisa era diferente nesse Brasil. Porque Deus nos chama para amar, Deus nos chama para respeitar, para cuidar do próximo, para ser generoso, para ser alegre e para não ser corrupto, para não ser avarento, sabe? Tem muitas características incríveis que Deus, para ser criativo, sabe? Para suprir o outro, para ser suporte, para ser apoio. Se os cristãos fossem como a Bíblia diz que nós devemos ser, a gente não era mal visto como é. Nós éramos como está em Atos 2. Que, que todos gostavam da igreja que tinha ali em Atos 2. Todos eram bem vistos. Todos tinham todas as suas necessidades supridas. Quem não tinha, não sentia falta. Porque quem tinha sobrando, doava ou vendia para repartir entre os outros. Só que não. Nós antes. E que Deus tenha misericórdia de nós para mudar e para resolver essa situação, porque ele tem cuidado de nós, ele não tem deixado que nada tenha faltar, mesmo que às vezes a gente ache que falta alguma coisa, é promessa, está na Bíblia, que nada vai faltar. Ele vai nos sustentar em todas as situações, sabe? Tá ali, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas. Todas essas coisas que estão naquele texto ali, tá? Não é que ele vai ficar dando coisas pra gente esbanjar, mas todas as necessidades, alimento, teto e com que vestir, nós seremos supridos. E nós somos. E nós somos chamados para mim não só para ser supridos, mas para suprir o outro, para ser suporte e para levar o que ele tem nos dado. Porque eu não vou saber o texto agora, mas tem um texto que fala que
e supre todas as necessidades para que nós devemos trabalhar, não roubar, e trabalhar o suficiente para que nós tenhamos para nós e para ser abençoador do próximo. Eu não vou saber o texto agora, depois eu posso até escrever nos comentários, mas ele não quer nos dar só para nossas necessidades. Ele não quer nos fazer como represas, como alguém que só acumula água ali, como o mar morto. Um lugar onde não tem vida, onde não tem peixe, não tem nada. Porque todos os rios só caem ali e nada que sobrevive, sabe? Fica aquela água parada, represada ali. E é impressionante, né? Que mesmo todos os rios afluindo e a água caindo ali, o mar morto tem diminuído de tamanho. Porque é um lugar que só recebe. Não dá, sabe? Diferente de um rio, onde a água passa. Já vê a beirada de um rio. Qualquer lugar que tem um rio. Se nós não destruímos, se nós humanos não destruímos, não poluímos tudo, e mesmo os poluídos, pode observar. Quase todo rio poluído tem gente pescando. Porque a água está passando. Ela sai de um lugar, ela corre todo um espaço e ela chega a outro. E todo naquele percurso do rio, tudo que tem ali tem vida. As árvores são mais verdes, tem peixe, tem alimento, o ar pode ser mais puro porque tem mais árvores. Então, tipo, aumenta a nossa qualidade de vida por causa do... Não é nós estamos aqui para ser os fluxos, né? Fluir a água viva, né? Não tinha pensado nisso, é isso. Então, nós recebemos de Deus a água viva que é Jesus e nós somos chamados para fluir, para liberar essa água. A água não é para ficar represada na gente, pelo amor de Deus. Deus de represar, não só de represar Deus, a palavra dele, mas todas as nossas coisas. E eu acredito que Deus me supre porque eu gosto de contribuir, porque eu gosto de dar, e não só necessariamente dinheiro, porque muitas vezes, a maioria das vezes, muitas vezes mesmo, Deus me supre, que ele não tá ligado a dinheiro. Essas pessoas, elas tiveram gastos tudo comigo, mas eu não peguei o dinheiro delas. Muitas vezes eu estava só triste e as pessoas me abraçaram. As pessoas estão liberando o seu tempo. Muitas vezes, muito mais, as pessoas precisam muito mais que nós liberamos nosso tempo para conversar, para ouvir, para respeitar, para defender a causa de injustiças que estão acontecendo por aí. E muito mais para isso do que para dar dinheiro para alguém, para comprar coisas. E quando for necessário para dar dinheiro para coisas também, tem que dar. Porque pra que a gente vai ficar represando aquele dinheiro ali, gente? Olha aqui, vou lá abrir lá em Mateus 6, o que tem escrito aqui. Mateus 6 é um grito, é um hino. Eu passei direto. Cadê? Aqui, vou ler alguns versículos soltos aqui, pipocado. Vamos lá, Mateus 6. Guardai-vos de fazer a vossa caridade e obras de justiça diante dos homens, com o fim de serem vistos por eles. Caso contrário, não tereis qualquer recompensa do vosso Pai que está nos céus. Tá ligado, né? Por essa razão, quando deres um donativo, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Com toda certeza vos afirmo que eles já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando deres uma esmola ou ajuda, não deixa a tua mão esquerda saber o que fez a direita, para que a tua obra de caridade fique em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Gente, esse negócio aqui tá uma modinha, né? Fico revoltada. Ninguém consegue ajudar ninguém sem fazer uma live. Sem fazer um vídeo e botar no Instagram e no Facebook. É impressionante. Outra coisa aqui. Portanto, não vos assemelhei a eles, porque o Deus, vosso Pai, sabe de tudo que tem necessidade, antes mesmo que lhe peçais. E aqui, logo depois, Jesus ensina a orar. E tem uma coisa que eu acho muito interessante na oração do Pai Nosso. Tá aqui, ó.
Por essa razão vós orareis: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso diário. Perdoa-nos nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu reino, poder e a glória para sempre. Não sei se vocês repararam uma coisa. Sempre que a gente fala, que na oração do Pai Nosso fala sobre Deus, fala no singular. Santificado seja o teu nome, é o teu reino. Sempre teu é o reino. Tudo é no singular, porque Deus é único, ele é singular. Só que tudo que fala no sentido de pedir algo é no coletivo. Acho isso muito legal. Ele é nosso Pai, não é meu Pai. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Não é só para mim, é para todos nós. Perdoa as nossas dívidas. E não nos deixe cair em tentação. Não nos induza à tentação. Assim como nós perdoamos. Então, para nos perdoar conforme nós perdoamos também. Nós devemos dar o perdão, né? Então, é tipo sempre uma reação, é sempre uma consequência. E... aí tem aqui o que eu li, né? Sobre ninguém pode servir a dois senhores. Aqui. 9 também. Não acumuleis para vós outros tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntei para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem pode destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o tesouro, aí também estará o teu coração. E só para finalizar aqui. Não andeis preocupado com a vossa própria vida, quanto que é vez de comer e beber, nem pelo vosso corpo, quanto que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Não contemplais as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Vou logo para o último. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz a si mesmo. Todo dia vai ter mal. Todo dia vai ter necessidade. E era exatamente por isso que Deus falava para que nós devêssemos, que o povo de Israel devia colher o maná. O pão que fala na oração do Pai Nosso é o pão de cada dia. Sabe? Ele dá as nossas necessidades diárias. É diariamente. A gente não precisa ficar se preocupando com amanhã. Isso demonstra a nossa falta de fé. O nosso descaso com a palavra de Deus, o nosso descaso é uma falta de relacionamento com o próprio Deus. Se você não confia, não se relaciona, não tem por que confiar, esperar. Por isso que existe esse desespero, sabe? Então, eu não tô sabendo como concluir aqui, mas assim, é para confiar, gente. É para confiar e é para dar, é para se entregar. É tempo de doação, é tempo de entrega. Nós estamos nessa crise, nesse momento, uma pandemia mundial. Não é uma pandemia aqui no Brasil, não é uma pandemia no Rio, na Nova Iguaçu, não é uma pandemia aqui em Florianópolis, sabe? Nós temos que nos doar e ver necessidades. Claro que dentro de um princípio de segurança, é para você cuidar da sua vida, é para você cuidar do templo, do seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. E é para ser prudente, é para respeitar o próximo. Mas é para dar o que Deus tem falado para você entregar e você não quer entregar. Ser generoso. Então, eu até ouvi uma coisa que eu achei interessante essa semana. Aqui no texto de 2 Coríntios 9, 5 fala assim: para que esteja pronta como oferta generosa, não como algo arrancado com avareza. Eu acho interessante que o fato da palavra avareza estar ali, assim, as pessoas que vão entregar ali poderiam entregar tanto de forma generosa como de forma avarenta. O avarento ele não ia deixar de entregar, ele estava entregando também. Ele estava contribuindo também. Só que o coração dele não estava aberto para aquela entrega. Não estava aberto para cuidar. Não estava aberto para aquele tempo de oferta mesmo, de cuidado. Ele poderia simplesmente dar, mas por obrigação, para aparecer, para postar a foto no Instagram lá. Olha só, todo ano também para a igreja lá
da galera que vai passar fome. A entrega é generosa, é com alegria, é coração, é para refletir o Deus que habita em você. Então, vai ser fácil? Não. Às vezes eu oro e Deus fala, Deus, o que é para eu entregar, me ajuda a entregar, não com a intenção de barganha, de troca, porque é muito fácil nosso coração é corrupto, enganoso. Então, é muito fácil a gente simplesmente virar e falar assim, eu vou entregar, né? Claro, eu vou ganhar de novo de Deus. Não, não é. Entregar por amor, entregar porque você está disposto a isso, porque você está refletindo esse amor. Então, vamos buscar e entender o princípio de generosidade de Deus. Deus nos deu porque Ele nos ama. Deus amou o mundo e por isso Ele deu o seu Filho. Primeiro você ama e depois você se entrega. Ou então você ora a Deus para aprender a dar, porque acho que não é um ato natural nosso. Que é sempre só ganhar, né? Só ganhar, só receber. Mas Deus nos ajuda, sabe? Ele nos capacita a entregar, a contribuir. E hoje eu entendo porque eu tô aqui em Florianópolis, sabe? Eu participo de uma igreja aqui, igreja luterana. Eu não conhecia. Eu conhecia de ouvir falar na história, né? Na escola, reforma protestante, Lutero e tudo mais. No Rio de Janeiro é uma coisa quase que não existe. E a igreja que eu participo em específico, eu não posso falar das outras que eu não conheço. Eu conheço essa que eu estou hoje. E é uma igreja que eu fico muito impressionada. Eu acho que, como eu falei, eu me mudei muito. E cada lugar eu participei de uma igreja completamente diferente. E fui aprendendo e vendo o que era bom em cada uma delas. Todas elas têm coisas muito legais. E outras nem tanto. Mas essa igreja é uma igreja de pessoas... Eu poderia dizer de pessoas ricas, assim, sabe? Mas de todas as que eu passei, eu acho que é a igreja mais generosa que eu já vi. Não é pra falar, eles são ricos, é fácil. Não é. Eles têm uma frente de trabalho num morro aqui na região da igreja, chamada Serrinha. Eles ajudam a reconstruir casas de pessoas que precisam. A igreja... desculpa, gente. A igreja tem recebido muitos imigrantes venezuelanos, pessoas que chegam de outros estados. E a igreja tem sido um suporte muito grande para essas pessoas. Essas pessoas, elas não precisavam se preocupar com isso, humanamente falando, sabe? E eu nunca vi uma igreja tão acolhedora. Eu nunca vi uma igreja tão amável. E a entrega, sabe? Essa questão do dinheiro é muito sério. Toda vez que a gente vê um lugar sendo avivado ou passando por um certo tipo de avivamento, tem duas características que são muito... Tem outras, mas tem duas que são... Sempre acontecem. Primeiro é a confissão de pecados e arrependimento. E a outra é que as pessoas entregam seus bens. Elas repartem uns com os outros. Exatamente como aconteceu com Zaqueu, que depois que teve um encontro com Jesus, ele entregou os seus bens. Ele devolveu o que ele e restituiu 4 vezes mais, e ele dividiu os seus bens com os outros. E tem vários outros casos, como essa igreja aqui de Coríntios 8. E aqui em Coríntios 8 não está falando de igreja de rico, não. Era uma igreja de pessoas que passavam necessidade. Mesmo dentro da sua pobreza, eles conseguiam dividir, eles eram supridos, e eles sustentavam, supriam outros. Mas eu tenho certeza que eles não tiveram falta de nada. E é impressionante, sabe, ver o amor refletido nessa igreja. E eu sou muito cuidada por eles também. Eu me sinto muito amada, muito muito cuidada, muito acarinhada por eles. Eles são muito carinhosos, eles são... E a gente vê o amor neles, sabe? Eu fico muito impressionada. Eu acho que foi a coisa mais importante que eu vim aprender aqui em Florianópolis. Foi participar dessa igreja. É a coisa mais legal, a mais bonita que eu já vi aqui, sabe? Eles são muito especiais, sabe? São muito especiais mesmo. E a igreja... Eu oro para que Deus continue fazendo isso através da vida deles e supra cada vez necessidades. Quem sabe não foi para isso que eles tiveram esse privilégio de ter essa condição
financeira privilegiada. E quem sabe Deus não pode preparar isso em outras pessoas para cuidar de outras pessoas. Não só para si. Eu não tenho pretensão de ser rica, eu não quero, sim, mas eu quero poder abençoar, eu quero poder suprir. Eu sei que Deus tem me sustentado, Ele vai continuar me sustentando. Ele já me preparou, eu já sei para onde eu vou no próximo lugar, quando sair daqui de Florianópolis. Eu já sei, já está tudo preparado. Eu não tenho um centavo, eu não tenho condição, mas eu sei que na hora eu vou. E foi isso, Deus me chamou para ser itinerante, Deus me chamou para suprir, e Deus tem nos chamado a sua igreja, toda a sua igreja, para ser generosa. E para sustentar o outro, para ser suporte, né? Para proteger, para cuidar e para amar. Então, é isso que eu tinha para falar. E não sei, vamos lá, vamos orar. Tem pedido de oração? Tá muito ruim de ouvir? Eu vi que o pastor Gilberto colocou que tá muito baixo. Se tiver algum pedido de oração, pode fazer, porque também a minha bateria tá acabando. Vou ver aqui se tem algum pedido. Vou ver no outro telefone. Pode falar, Larissa. Vou anotar para não esquecer. Pastora Viviane. Uhum. Alguém mais tem algum pedido? Pastora Paula e Pastor Israel. Ricardo. Mais algum? A bateria. Jacira também. Amém. Então eu vou orar e vamos lá. É isso. Muito obrigada, Senhor, porque você tem falado conosco, você tem cuidado de nós. Você sempre nos supre, você sempre cuida. E quero te agradecer por essa oportunidade. Eu espero, Senhor, que tenha sido relevante para a vida de alguém. E eu acredito que a tua palavra nunca volta vazia. E o Senhor vai continuar nos sustentando a sua igreja, vai cuidando de todos os nossos irmãos, Senhor. E eu quero te pedir agora pelos pedidos que a pastora Larissa fez, que é a pastora Viviane. Senhor, eu não sei o que para quem foram feitos pedidos tem dado, mas eu sei que o Senhor sabe, o Senhor conhece nossas dores, nossas necessidades, nossas alegrias, Senhor. Eu te peço sustenta, Senhor, fortalece, Pai, conduza, Senhor, a pastora Viviane, Senhor, a pastora Paula, o pastor Israel, o Ricardo, Senhor, a Jacira, Senhor. Continua conduzindo essas pessoas, Senhor. Cuida, Senhor,
O Espírito Santo leva o teu consolo, Senhor, a tua orientação. Eu te peço, por favor. Continua, Senhor, nos ajudando a guardar nossos corações. Eu te peço, por favor. Renova nossas mentes, Senhor. Renova nossos corações. Supre nossas necessidades no sentido de compreensão da tua vontade. Nós somos carentes disso, nós necessitamos entender o teu propósito, o teu caminho e obedecer, nos dar resistir no dia mal, Senhor, e cuida de cada um desses, Senhor. Cuida das famílias, Senhor, cuida do nosso país diante do que temos passado, Senhor, diante dessa pandemia. Em nome de Jesus, Espírito Santo, leva o teu consolo. E eu quero te pedir também, Espírito Santo, por favor, vai dentro dessas UTI, dentro desses casos das pessoas que têm sido contaminadas com essa. Eu te peço, sopra, Senhor, sopra, Espírito Santo, teu fôlego de vida e dá saúde, Senhor. Sustenta, sopra, fôlego de vida, Senhor, restaura a saúde deles, leva a tua cura, teu amor, que eles venham se sentir cuidados e amados por ti, Pai. Em nome de Jesus, revela a tua vontade, Senhor, o teu querer, e nos ajuda a entregar, Senhor, a entregar de coração e não de maneira avarenta, Pai. Muito obrigada por tudo, por essa oportunidade, por ouvir a tua voz e continuar sendo guiado por ti, Pai. Cuida dessa igreja, Senhor, cuida da MAP, Senhor, de cada pessoa que tem participado dessas mesas, Senhor, de cada pessoa que ainda vai participar. Senhor, em nome de Jesus, que a tua palavra seja pregada aqui, que venha alcançar muito, Senhor, e que se sintam amados por ti, Pai. Que nós possamos aprender cada dia mais a nos entregar a ti, a ouvir a tua voz e buscar o teu reino em primeiro lugar, Pai. Você tem feito e tem cuidado de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Gente. Amém, Senhor. Livra mesmo. Muito legal, muito bom falar com vocês. Eu tava muito nervosa, muito mesmo, há vários dias. E eu agradeço que já passou também. E agradeço também porque eu precisava também ouvir essa palavra para aprender a confiar mais, a entregar mais. E ver os caminhos, né, que Deus tem. E eu sei que ter falado hoje com vocês, que tem muita gente que eu não conheço, que eu posso passar a conhecer agora. Trará fruto, sabe? Então, que Deus nos ajude a propósito. Deixa eu ver um negócio aqui rapidinho. Só tem 4%. Eu ia cantar uma música, mas eu vou deixar pra vocês, vou recomendar a música, aquela Meu Universo. Que Deus possa ser realmente o universo de vocês, como eu peço que ele seja o meu também. E que é isso. Vou cantar só o finalzinho, só o refrãozinho aqui rapidinho. Ai, meu Deus, que emoção. Que sejas meu universo. Eu penso que de manhã seja o primeiro pensamento e nela que sejas meu universo, que enchas cada um dos meus pensamentos, que a tua presença e teu poder sejam o alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Então, gente, beijinhos e até logo. Deus abençoe. Tchau.